Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Uma informação importante que sempre precisamos lembrar em nossas vidas é que a nossa história faz parte de um plano, de um projeto, de uma sequência que é a história da redenção. E isso é importante porque tanto em nós se cumpre a palavra do Senhor, quanto a nossa vida será um instrumento para que se cumpra a vontade de Deus dentro desse projeto. E isso é importante, inclusive, porque isso nos lembra que nós estamos olhando para a eternidade, que nós estamos olhando para algo que vai além, de tal modo que isso conforta o nosso coração, o plano da redenção. E nós podemos ver no sofrimento de Davi, que nós estamos acompanhando ao longo dos salmos dele, e agora especificamente no Salmo 56, nós podemos ver o sofrimento de Davi como algo que aponta para Cristo Jesus. Veja, é a vida de um homem dentro de um projeto, o projeto redentor. Assim como o sofrimento de Cristo termina também tendo implicações para as nossas vidas. Então vamos para os versículos de 5 a 11 do Salmo 56. Salmo 56, 5 a 11. Diz assim Davi: Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Quando eu leio as palavras de Davi contando o seu sofrimento, eu termino sendo conduzido a pensar no sofrimento de Cristo. Até porque este homem e outros foram uma figura de Jesus, um tipo, apontaram. Eles nos ensinaram antecipadamente como seria o sofrimento do Filho de Deus. Porque se nós observarmos a vida destes homens, que sofriam sem ter necessariamente feito algo para sofrerem, como Davi, que foi perseguido sem ter feito nada contra Saul, nós vemos o que Jesus sofreria sem ter pecado algum. E isso me conduz a Isaías 53, que fala do sofrimento de Cristo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Veja que a descrição é de um homem muito sofrido. Isso nos lembra o sofrimento de Davi, e o sofrimento de Davi termina apontando para Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos a história de Davi, vemos o propósito. Isso já tem uma implicação para nossas vidas. É ver que Deus tem propósitos maiores do que às vezes nós cogitamos para as nossas vidas. É que Deus pode tantas vezes cumprir algo muito maior na vida de seus servos, com o objetivo de conduzir à eterna salvação,
algo que realmente é mais importante. Davi terminou sendo um grande instrumento para mostrar o sofrimento do Messias e como ele sofreria sem causa alguma, porque o pecado é nosso, não dele. E ele sofreu em nosso lugar. E como Davi diz, olha, eles tudo que fazem é maquinar o mal contra mim. Nós vamos para as páginas do Novo Testamento e encontramos exatamente isso. Encontramos Jesus sendo o tempo inteiro perseguido, maltratado por uma cúpula que conduzia até mesmo o povo de Deus da época, mas que tudo o que queria era o lugar de Cristo, era tomar de Cristo, era destruir a Cristo. Um povo que o tempo inteiro estava fazendo mal ao Senhor Jesus. E isso deve confortar o nosso coração, saber que Deus tem um plano para nós que é muito maior. Um plano que vai além daquilo que nós tantas vezes pensamos que é o desejável, aquilo que realmente deveríamos ter. O sofrimento apontando para Jesus, aquele que sofreu. Mas isto também nos lembra que Jesus nos avisou, lá em João, capítulo 15, versículo 18, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aí, no capítulo 16, versículo 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, Davi, em seu sofrimento, apontando para Jesus. Jesus apontando para a sua igreja e dizendo: assim como eu sofri, vocês também sofrerão por mim, sofrerão comigo. De forma que isso conforta o coração da igreja, não no fato de que a gente se livrará do sofrimento, mas o fato de saber que este sofrimento ele tem um propósito, e esse sofrimento ele nos identifica também com Jesus. Ou seja, que nós partilhamos das glórias de Cristo, mas também partilhamos do sofrimento de Cristo até aquele dia em que ele voltará. O conforto está em saber que tudo está no controle divino, que tudo está diante de Deus como Deus havia planejado. E que tudo está de forma segura nas mãos do Senhor, porque de forma que eu posso clamar a Ele. Deus sabe o que está acontecendo. E eu posso clamar a Ele, posso colocar a vida diante dEle. Eu posso lançar: Senhor, me ajude a ser forte para glorificar a Cristo com a minha vida. E quando houver o sofrimento, Senhor Deus, então me ajude a perseverar. É o que a igreja fez, foi o que a igreja fez em Atos capítulo 4. Quando se viu em aperto, ela clamou a Deus, porque o sofrimento também terminava por cumprir a vontade do Senhor, de tal forma que a igreja apontasse para Cristo, mostrando que o sofrer por Cristo é glória. Sim, é glória. Então, o que você faz com o sofrer na sua vida? Olha para Davi e veja Davi apontando para Jesus. Olha para Jesus e veja Jesus dizendo assim: igreja, vocês também participarão, para que também depois se alegrem com a glória daquilo que eu herdei. Ou seja, herdamos de Deus glórias, mas enquanto aqui passamos por lutas como Jesus passou. E isso seja um conforto para você. É saber que os sofrimentos neste mundo, eles também cumprem propósitos grandes. E isso faz com que você fique mais tranquilo. Jesus disse: é para que vocês tenham paz em mim que eu digo essas coisas. Eu estou avisando antes para você dizer assim: estou sofrendo, eu não sei nem porquê. Jesus avisou: olha, quando vocês passar por lutas neste mundo, lembre, o mundo me odiou, odiarão você também. E até homens antes de mim, por apontarem para mim, também passaram por lutas assim. E você sinta um certo ânimo. Um ânimo que significa: eu sei que Deus está tomando conta. Eu sei que Deus tem propósito. E eu sei que Deus poderá me livrar de tudo isso. Porque eu sei que o fim de toda essa história é a glória. É a glória. Nós participamos do sofrimento para também participarmos da glória. Nós participamos das lutas para também participarmos da vitória. De tal modo que isso crie um ânimo em você. Ou seja, não é para sempre. O Senhor, graciosamente, manifestará em nossas vidas também a sua vitória. Então, descanse o seu coração quando passar por lutas e clame ao Senhor como fez Davi.
Davi clamou e clamou com confiança. E tal confiança que ele sempre diz que em Deus eu ponho a minha confiança. A confiança de Davi é que Deus está no controle. Tudo isso para glorificar a Deus. E você olhar para a sua vida e dizer assim, a minha vida está glorificando a Deus. Mesmo que seja de uma forma bem difícil para mim, isso já vai trazer paz ao seu coração. Porque você sabe que você não está sozinho. Você está dentro de um projeto maior. Um projeto que é o projeto redentor. Um plano que é o plano de Deus de salvação. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Por tua graça e misericórdia, por teu amor. Ajuda-nos a ser fortes nas lutas para vencermos, Senhor Deus, e nos alegrarmos até mesmo nos momentos difíceis, por sabermos que o Senhor está glorificando o seu nome em nossas vidas. Receba a nossa oração e nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.